Olá, professor e telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre o show de Truman. Nosso grupo é composto pela Fernanda, Marie, Ingrid, Marcela, Marília e Thaís Reis. A gente espera que vocês gostem. O Show de Truman é um filme que conta a história de Truman Burbank, um pacato vendedor de seguros que leva uma vida muito simples, muito tradicional com a sua esposa, Mary Burbank. Conta ali o seu cotidiano, né, as pessoas ao seu redor, o seu trabalho, até que ele começa a perceber algumas inconsistências, alguns detalhes, e começa a desconfiar das pessoas ao seu redor e do seu dia a dia. Ao conhecer Lauren, uma personagem misteriosa, ele descobre que, na verdade, a sua vida, desde o seu nascimento, é monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional, tipo um reality show onde ele é o personagem principal. Com isso, ele descobre que todos ao seu redor realmente são atores contratados e seu mundo é uma farsa. Ele tenta sair, né, dessa ilha onde ele vive, e um ponto importante dessa história é que, primeiro, ele tem um trauma relacionado ao pai, que morreu afogado, né, no mar, e ele tem um embate direto com o diretor do reality show, Christoph. Então, através dessa trama, as meninas vão trazer os conceitos da análise experimental do comportamento, analisando alguns trechos do filme. Segundo Moreira e Medeiros, a generalização respondente ocorre quando um estímulo que antes era neutro é pareado com um estímulo incondicionado, gerando uma resposta incondicionada. E a partir disso, esse estímulo que antes era neutro passa a eliciar uma resposta condicionada. Ou seja, ao ser apresentado a um estímulo semelhante àquele que foi condicionado, poderá haver uma eliciação de uma resposta condicionada. Terminal de barca para a Ilha do Porto. Oi! A barca ainda está aí, né? Pensei que tivesse perdido. Ida e volta? É claro. Prontinho, senhor. Quer ajuda, senhor? Ah, pode ir, eu vou ficar bem. No início da cena, a gente vê o Truman indo comprar o bilhete para poder pegar a balsa. Ali naquele primeiro momento, a gente já percebe um desconforto, como se ele não quisesse estar ali. Mas ele compra o bilhete, vai em direção à catraca, né, para poder acessar o cais. Ele para na catraca, olha para trás, respira e passa ela, né? Mas a gente vê que os passos que ele dá no cais são passos lentificados, travados, bem devagarzinho, devagarzinho. Aí, quando ele se depara com o barco que está submerso ali no cais, ele trava. As pernas dele bambeiam, ele cai para frente, tem que se apoiar, senão ele cai, fica tenso. Então, nessa cena, a gente tem um exemplo de generalização respondente, porque o Truman, ao entrar em contato com aquele estímulo, que no caso é o barco, que foi condicionado no passado, porque teve um acidente onde o pai dele acabou falecendo, né, numa tempestade com um barco, não é o mesmo barco. O barco do acidente é um barco à vela. Esse barco que ele vê é um barco comum. Mas esse estímulo, né, semelhante ao que foi condicionado, elicia nessa resposta condicionada, esse medo, né, essa tensão, esses tremores. Então, por isso que nessa cena a gente tem um exemplo de generalização respondente.
Na análise experimental do comportamento, o conceito de punição ele tem como objetivo diminuir ou eliminar a probabilidade de um comportamento considerado aversivo acontecer ou se repetir no futuro. Existem 2 tipos de punição para Skinner. A punição positiva, que é quando ocorre o acréscimo de um estímulo. Então, por exemplo, uma mãe que está brava com o filho fez alguma coisa errada, a mãe vai lá e dá umas palmadas no filho. Ela acrescentou essas palmadas, então, punição positiva. Já no caso da punição negativa, é quando ocorre o inverso, e ocorre aí uma subtração, uma retirada de um estímulo, de um item reforçador. Então, essa mesma mãe, na mesma situação, tá brava com o filho e tira o celular, tira um brinquedo, que seria algo reforçador para essa criança. É melhor encerrar isso. Você não pode! Ele se amarrou ao Cala a boca! Ele vai se afogar e você nem liga. Faça! Não. Anda logo! Se afogar. Já chega. A gente consegue perceber através da cena do afogamento uma punição por parte do diretor, já que Truman estava cada vez mais perto de descobrir a verdade através, né, desse mundo fictício que ele vivia. E como ele desobedeceu as normas, as regras desse mundo fictício que ele estava vivendo, o diretor simula essa tempestade e gerando esse afogamento como forma de punição, para que ele voltasse atrás dessa decisão dele descobrir, de fato, esse mundo, o que ele está vivendo, né? Entretanto, quando ele acorda, mesmo assim, ele decide ir atrás da verdade, descobrindo de fato que ele estava vivendo não passava de uma mentira e que foi tudo criado por esse diretor, né? Portanto, no filme Show de Truman, observa-se como traumas e condicionamentos podem moldar comportamentos de determinados indivíduos através da generalização respondente, no caso da talassofobia do personagem principal. Além disso, nós vemos a simbolização da vitória através dos limites impostos pela opressão do personagem ao longo da trama, e também uma discussão linda sobre a liberdade e o controle exercidos nele através da obra.